graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 4, Colossenses. Amados, no capítulo 3, Filipenses, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, Introdução à Epístola aos Filipenses. Quais as circunstâncias em que Paulo escreveu esta carta? Tópico 2, Progresso e gozo na fé pela submissão. O que é legalismo, citado em Filipenses, capítulo 3, do versículo 2 ao 9. E hoje, no tópico 1, introdução à epístola de Colossenses. Amados, é bem provável que Paulo nunca tivesse visitado a igreja de Colossos. Seu relacionamento com a comunidade cristã ali foi apenas dos relatórios recebidos de Epáfras. Epáfras provavelmente se converteu através do ministério da igreja de Éfeso. Ele era um cidadão colossense que dera início à igreja de Colosso na casa do rico comerciante chamado Filemon. Observe, amados, Colossenses e Efésios são livros que se completam. Quase a metade dos conceitos encontrados em Efésios são repetidos, de certo modo, em Colossenses. Contudo, embora apresente as mesmas ideias, elas são transmitidas de formas diferentes. Efésio enfatiza a igreja como o corpo de Cristo, enquanto que Colossenses enfatiza Cristo como a cabeça da igreja. Foram escritos quando da visita de Epáfras a Paulo, encarcerado na prisão em Roma. Epáfras falou a Paulo do progresso daquela igreja, mas também lamentou o fato de uma heresia que crescia dentro da igreja. Esta heresia, comumente conhecida como gnosticismo, caracterizava pela mistura de espiritismo e ritualismo. Havia, amados, dentro da igreja, membros de fé judaica que tentavam manter as cerimônias de sua velha fé e também incorporando filosofias ímpias da cultura pagã. Como resultado, estes membros começaram a questionar da divindade de Cristo e sua suficiência para prover completa salvação. Paulo enviou uma carta por Tíquico, refutando a validade desses falsos ensinamentos. Aproveitou o mensageiro para enviar uma carta à igreja de Éfeso e devolver a Filemon Onésimo, o seu escravo fugitivo. Entenda, o tema de Colossenses é a supremacia de Cristo. Amados, observe, a heresia alegava que Cristo não era divino e, por isso, a humanidade tinha que efetuar o trabalho da salvação por si própria, através de conhecimento, de revelações especiais, observando certos rituais e adorando seres angelicais. E Paulo apresenta Cristo como o co-criador do universo, igual em todos os aspectos a Deus Pai, e que tomou o corpo humano para nos conceder completa salvação. Amém? A carta aos Colossenses pode dividir-se em duas seções: doutrinas, capítulo 1 e 2, e prática, capítulo 3 e 4. Primeira seção. Paulo começa com as saudações de agradecimento e oração, e depois apresenta a doutrina correta sobre Cristo e a salvação, no capítulo 1. Depois de expor sobre o que os colossenses deviam acreditar, Paulo ataca a falsa doutrina que penetrara naquela igreja, no capítulo 2. Segunda seção. Paulo aponta essas doutrinas para a vida diária dos crentes. Então, observe, ele os exorta que suas vidas antigas pertencem ao passado e que agora eles estão livres para viver como novas criaturas. Ao ensinar isto, Paulo quer que estes crentes reflitam seriamente sobre sua salvação, para não serem tentados a se envolverem com o mundo espiritual desconhecido. Amém? Então, observe, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 9, a parte B, Paulo compartilha o tema de suas orações por eles e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observe aqui, a palavra pleno implica que em Cristo está todo o conhecimento para a salvação.
e do andar cristão. Então, o crente não precisa procurar nenhuma outra revelação especial além daquela contida na palavra de Deus, na Bíblia. Né? Certamente, precisamos crescer em conhecimento espiritual, versículo 10 do capítulo 1. Mas isso deve ser baseado somente em Cristo. Em quem se esconde todos os tesouros de sabedoria e conhecimento? Né? Depois você dá uma olhadinha ali em Colossenses, do capítulo 2, verso 3. Quando um crente está crescendo nesse conhecimento, amados, estas características distintas são evidentes em sua vida. Um andar digno diante do Senhor, uma vida agradável ao Senhor, uma obra frutífera, uma força poderosa, uma longanimidade com gozo. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Dos versículos 12 a 14, Paulo exorta os colossenses a serem agradecidos pela salvação que receberam. Entenda, amados, Paulo está consciente de que falsos mestres estavam atacando a doutrina da salvação através da fé em Cristo Jesus. Estes falsos mestres ensinavam que a salvação requeria éons de tempo e inumeráveis reencarnações, através das quais a alma se esforçaria para galgar a perfeição espiritual por seus próprios esforços. Paulo enfatiza a salvação através de Cristo como algo imediato e completo. Entenda, amados. Ele ensina que não era necessário, não requer que uma pessoa espere muitos séculos para ser digna de chegar ao Senhor. E também deixa claro que aquele que crê em Cristo já foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Amém? E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, essa transição é instantânea e ocorre por causa do milagre do poder de Deus, independente dos esforços humanos. A ilustração contida nesse versículo é a dos conquistadores da antiguidade, que transportavam os cidadãos conquistados no país estrangeiro de volta ao seu país de origem. Neste caso, o rei conquistador é Cristo. Retira todos os que acreditam nele do reino das trevas, que ele venceu, a fim de transportá-los para o reino da luz e da eternidade. Amém? E na próxima aula, tópico 2, a doutrina correta sobre Cristo. E vamos responder as seguintes questões. Por que Paulo explana a deidade e humanidade de Cristo aos colossenses? Quais as 3 ênfases da heresia em Colossos? Amados, observe, quando nós começamos a nos aprofundar na palavra de Deus, nós começamos a perceber que parece que tudo está se repetindo novamente. O que aconteceu no tempo de Paulo acontece hoje nos nossos tempos. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que estar prontos para dar a razão da nossa fé. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Né? E divulgue o canal para outras pessoas. Vamos atingir um número maior de cristãos. Vamos preparar um grande exército para a volta do Senhor e que nós possamos fazer a obra que Ele deixou para nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.